Boa tarde a todos, está passando a lista aí, não se esqueçam de assinar. Né? Vamos para a aula 3. Vai ser 2 vezes pior do que ontem, estou brincando. Hoje vai ser mais tranquilo. Fazer uma revisão rápida, só o resumo do que a gente precisa da ideia e aí a gente vai meter a mão na massa. A gente vai fazer o que a gente fez ontem no caso genérico, a gente vai fazer para o SU2 e ver as coisas acontecendo. Né? Ver os parâmetros que a gente precisa, ver as matrizes aparecendo mesmo, qual é a característica delas. A gente vai ver agora de fato o que ontem a gente viu de forma abstrata. Eu vou aumentar um pouco, está frio aqui na frente, não sei, atrás eu vou botar 1 grau a mais, pelo menos. Vamos embora. Só fazer a revisão rápida, não vai ser uma revisão tão longa quanto a última, não se preocupem, vai ser coisa papum. Então a gente já tinha definido um monte de coisa na primeira aula, a gente vai começar relembrando que eu falei que são grupos de Lie, não vou escrever tudo, né? Todo mundo já tem copiado. Mas por grupos de Lie, eu estou querendo dizer grupos que têm elementos, né? Puros elementos, podem ser parametrizados continuamente, né? Por um número finito de parâmetros. Em relação à pergunta do colega sobre dimensão infinita, eu não sei, né? Mas a gente está trabalhando em dimensão finita, tanto em relação à quantidade de parâmetros que vão descrever os elementos do grupo, e também em relação às representações que a gente vai buscar desse mesmo grupo. Né? Então, a gente definiu grupos de Lie dessa forma, né? Mais, digamos, simples, exigindo pouco. Depois eu comentei uma definição mais formal, né? Como uma variedade diferenciável, que também tem estrutura de grupo, e que a lei de composição e a operação de inversão são suaves. A gente não vai usar essa abordagem, então eu vou nem lembrar isso. Então, a abordagem que a gente quer é que, se a gente tem um grupo de Lie G, né, o que importa para a gente é que eu possa escrever um T que está em G como sendo um T de um φ, onde esse φ aqui está representando um conjunto de parâmetros reais, φ1, φm, né, que a gente denota com φA. A gente pode tanto a entrada quanto todas as entradas, depende do contexto. Né? Teve uma dúvida em relação a esse vetorzinho aqui, eu estou querendo dizer, se vocês querem descrever rotação num plano, vocês precisam de um ângulo. Né? Se vocês querem descrever, por exemplo, uma esfera, vocês vão precisar de 2 ângulos. Um ângulo não vai ser suficiente. É como quantos ângulos ou quantos parâmetros você precisa para parametrizar o que você está interessado. É só isso, a gente vai parametrizar com parâmetros reais. A gente vai ver hoje aparecendo, no caso do SU2, do SU3, o número de parâmetros necessários para a gente trabalhar em SUN. Vai ficar bem claro isso. Se não ficar, eu vou explicar de novo, porque tem que ficar bem claro. Né? Então, a gente viu que a gente tem dado 2 elementos do grupo, né? T de φ1 e T de φ2, parametrizados por φ1 e φ2. O produto deles tem que ser um elemento do grupo, e como a gente está supondo tudo suavão, a gente tem que ter aqui uma função suave de φ1 e φ2. Né? E a gente trabalhou duro nessa função suave e viu que a gente tem uma ideia da cara dela, pelo menos até a ordem 2, né? Que é até onde a gente foi. A gente sabe que essa função GA, né, de φ1 e φ2, tem basicamente a cara φ1A mais φ2A mais uma coisa que a gente não sabe direito o que é, nem interessa no momento, φ1B, φ2C, mais ordem de φ3. A gente está solenemente ignorando que a gente está tratando ordem a ordem, a gente não vai pegar nada de φ3. A gente viu também que se a gente busca a representação de um elemento do grupo, né, uma representação linear, né, desse elemento do grupo, a gente pode escrever ela assim, né, φA, TA, mais, a gente foi até a ordem 2, né? Cadê? Aqui. Mais meio de φA, φB, T de AB, mais ordem de φ3. E sim, eu vou abusar disso o curso inteiro. Né? A gente sabe que se essa representação aqui é unitária, a gente viu que se o Dagger, U, é igual a 1, né? A gente viu que em primeira ordem a gente obtém os TA Dagger igual a TA, ou seja, em primeira ordem a gente obtém o que a gente chamou de geradores hermitianos, isso é extremamente importante.
Antes de eu seguir, por que a gente pediu que seja unitária mesmo? Alguém lembra? Porque a gente estava fazendo representações no espaço de Hilbert e a gente queria que preservasse as probabilidades. Também, mas qual é o teorema que está por trás disso? Teorema de Wigner. Né? Esse é o central. Você dizer alguma coisa diferente? Não, é só. Show. Às vezes tem algum motivo que eu não esteja vendo. Né? Eu vejo isso como uma necessidade a partir do teorema de Wigner ou preservar probabilidades, etc. Né? O interesse é preservar probabilidades, o dever é o teorema de Wigner, eu diria assim. Né? Então a gente viu tudo isso aqui, esses operadores aqui sendo hermitianos, portanto. Lembrando que aqui a gente está lidando com representações, a gente está em dimensão finita, portanto a gente pode estar falando de matrizes já, a essa altura do campeonato. A gente viu que esses TA vão satisfazer, né, a uma condição que a gente obteve, né? Basicamente, eles vão dar, quando a gente faz uma determinada operação com eles, que aqui é o comutador, a gente obtém alguma coisa, uma combinação linear deles próprios, né? Então, nesse sentido, é uma espécie de fechamento, são pontos extremamente importantes, né? A gente obteve naturalmente que esses objetos aqui satisfazem algum tipo de fechamento. Existe uma certa operação que a gente faz que devolve eles mesmos. Se a gente não tivesse isso, a gente estava ferrado. A gente precisa disso, é fundamental. Outra coisa que a gente obteve é que os TAB, ou seja, os elementos de segunda ordem nessa expansão, são dados por menos meio do anticomutador de TA com TB. Ou seja, o elemento de segunda ordem é dado exclusivamente em função do elemento de primeira ordem. Eu afirmei que se vocês fizessem as contas a maiores ordens, a gente ia obter também função explicitamente dos TA. E afirmei ainda que, seguindo esse mesmo raciocínio, dados TA, a gente tem informação suficiente para obter o elemento grupo. Somente os TA são necessários para se gerar o elemento do grupo, justificando o nome de geradores. E a gente não viu, mas eu afirmei, né? Portanto, a gente vai poder falar que a representação de um elemento do grupo pode ser dada pela exponencial de I, parâmetro, φA, e os geradores. No que eu vou fazer hoje, eu não vou ficar mais usando U de T, de Φ. Está claro que eu estou falando de representações já de matrizes. Então, quando eu for falar R, eu já estou falando da matriz, né? Só para evitar confusão, né? Um ponto importante que eu falei aqui em algum lugar, essa forma de expandir aqui, por exemplo, esse I, eu estou expandindo em potências dos φs, né? Se eu botei esse I aqui na frente, quer dizer que dentro do TA tem um menos I, a princípio, né? Assim, se fosse fazer uma expansão em Taylor, por exemplo. Então não é arbitrário não, você botou um I aqui, bota um menos I lá e está tudo certo, né? Só uma expansão em potência usual. A gente viu que esses FABC aqui, né, podem ser escritos como, deixa eu ver se eu acho aqui, alguma coisa de D, né? DCBA menos DABC e se a gente voltar um pouco no quadro, a gente vai ver que isso aqui é a lei de composição, que a gente tem de mais básico na estrutura do grupo. Não tem nada mais básico que isso. E esse G aqui, essa função suave, ela está carregando a informação da lei de composição. Ela está carregando toda a informação relevante do grupo. Quando a gente expande, e se a gente está truncando, ou se a gente está olhando só em segunda ordem dessa vez, quem está carregando a informação relevante do grupo, de certa forma, são os D, né? São esses coeficientes que a gente não sabe o que são. Se eu estou determinando que esses FABC são função desses D, eu estou transferindo a informação relevante do grupo para dentro dessas constantes FABC que a gente chama de constantes de estrutura. Então esses FABC, cujo nome é constantes de estrutura, bem, constantes porque são constantes de estrutura porque falam da estrutura, né? Mais óbvio que isso. Às vezes os físicos não sabem dar nomes não só engraçadinhos, né? Como os espermos que eu falei, né? Mas também sabem dar nomes que tornam as coisas mais óbvias, né? É quando eles não têm nenhuma ideia e eles inventam. Tem um grau de liberdade novo que a gente chama, sei lá, chama de cor, tem 3, né? Já usou cor que eu fala sabor então, né? Eu imagino quando o cara está inventando esse tipo de coisa, o que passa na cabeça dele, né?
O Elael tem uma opinião sobre o que passava na cabeça desses caras na década de 60, 70, né? Dizem que ele anda falando sobre isso na aula dele. Eu não vou reproduzir aqui porque podem me processar por apologia. Bem, o que a gente viu basicamente foi isso, né? Acho que eu não estou esquecendo de nada relevante. O que eu preciso chamar a atenção? Preciso chamar a atenção para a gente estar buscando representações lineares unitárias, devido ao teorema de Wigner. Preciso chamar a atenção para o fato de, se são lineares unitárias, esses caras em primeira ordem, que são extremamente importantes, são hermitianos. Onde é hermitiano, estou querendo dizer isso aqui. E que eles satisfazem essa coisa maravilhosa aqui, né? Vai definir o que a gente vai chamar de álgebra, logo em breve. Mais importante que isso, essa parametrização aqui é fantástica. E preciso lembrar também que esses TE determinam o elemento a qualquer ordem. Isso é tudo que a gente precisa, né? E aí que está a força dos grupos de Lie. Então, muito bem para esse papo abstrato, né? Agora a gente vai sujar a mão no SU2. Não sujar tanto assim, mas vamos sujar um pouquinho, né? Vamos começar a apagar essa gloss. E a gente vai ver essas coisas acontecendo. Depois que a gente vê essas coisas acontecendo, a gente se preocupa em caminhar na direção da álgebra. Então o passo que a gente está fazendo é, a gente reconhece, diante da simetria que a gente tem no nosso problema, o grupo que tem por trás, né? E a gente está olhando para esse grupo, ou para as representações desse grupo, que a gente quer trabalhar com representações, com matrizes, portanto, se a gente está em dimensão finita, e a gente está caminhando na direção de olhar a perspectiva linearizada, né? A intenção aqui, se a gente sabe que esses caras estão carregando informação, é tratar a perspectiva linearizada, linearizar o grupo, por assim dizer, olhando para a álgebra. E a gente sabe que a estrutura principal do grupo vai estar contida na álgebra através dessas constantes aqui, né? Então, o caminho é esse, basicamente. Vamos ver na marca. O álgebra linear é o que a gente tem. E tudo que a gente está fazendo, a gente poderia ter uma... tudo que a gente vai fazer com álgebra linear tem considerações para se fazer com geometria diferencial também, que a gente não vai fazer. Mais complicadas, mas que no fundo nada mesmo. Então vou deixar isso por enquanto, não tem por que apagar. Então vamos para o SU2. Alguma pergunta, gente? Show de bola. Lembrar do quadrado. Maravilha. A gente definiu o SU2 então como preservando um determinado produto interno, né? E a gente viu que se eu tenho uma matriz do SU2, ela basicamente satisfaz os vínculos R e R dagger igual a 1. Isso ficou horrível. Isso ficou bonitinho. E dash de R igual a 1. Lembrando que isso aqui eu impus a mais, né? Não é necessário para preservar aquele produto, mas é um subgrupo que a gente está interessado, porque é o que aparece na física, né? Se as interações fundamentais fossem descritas por U3 e U2, a gente ia estudar U3 e U2. Elas são descritas por SU3 e SU2, a gente vai estudar SU3 e SU2. Um subgrupo. E lembrando que a gente está falando de matriz, então isso também são subgrupos daquele grupo maiorzão lá, o GL. É nesse caso do SL, mais especificamente, né? Então vamos lá, a gente tem, aqui é o grupo de Lie, o R é o elemento do grupo de Lie, para ser consistente com o que a gente falou antes da forma abstrata, a gente tem que caracterizar eles, esses R, por parâmetros, né? Por tetas, por ângulos de rotação, por assim dizer. Então a gente quer caracterizar qual é a transformação, ou melhor, como caracterizar, né? Como caracterizar a transformação mais geral do SU2. Então a gente tem aqui um R, que a gente não sabe quem é, mas se é uma 2×2, tem que ser alguma coisa assim. R1, R12, R21, R22, né? Não falei nada, só estou dando nome aos burros, né? Então,
Alguém tem algum palpite de como que a gente pode tentar caracterizar, como que a gente pode descobrir quantas informações são relevantes ou como obter os vínculos? Só para efeito de manter vocês acordados. E aí? Eu quero agora caracterizar, eu quero descobrir quantas informações eu preciso dar, quantos parâmetros reais descrevem essa minha transformação. Como é que eu descubro isso? Impõe as duas condições, né? A gente tem matrizes 2 por 2 quaisquer? Não. Né? 2 por 2 quaisquer, complexas. Aqui tem 2 graus de liberdade, tem 2 graus de liberdade, são 8, né? São 8 informações reais que a gente precisa para caracterizar uma geral. Só que a gente não quer uma 2 por 2 complexa qualquer. A gente quer uma que seja unitária, né? Que satisfaça o primeiro vínculo e satisfaça o segundo vínculo. Né? Então a gente vai impor esses vínculos para ver o que a gente ganha, quantas informações ficam amarradas. Né? Então vamos lá, vamos calcular R e R dagger, ou melhor, R dagger R, né? Então, vou botar aqui o R dagger, né? Lembrando que aqui no dagger, dimensão finita, a gente está tratando como sendo complexo conjugado e transposto. Eu imagino que deve estar muito pequeno para quem está atrás, né? Não sei se está dando para... Não dá para enxergar? Dá? Ah, maravilha. Isso aqui tem que ser igual à identidade, né? Então aqui eu peguei o R, tomei o conjugado de todos os elementos, transpus, né? Portanto, troquei aquela linha coluna por essa coluna linha. E a gente vai obter as equações de vínculo, né? Então vamos lá. R1 estrela R1 mais R21 estrela R21. Isso aqui é igual a 1. Vou escrever logo essa aqui de baixo. Isso não é muito didático, né? Não é muito didático. Vou seguir um caminho natural. Isso é um saco, mas é bom que dá tempo de vocês acordarem. R1 estrela R12. Porque é uma boa hora para vocês verem se eu estou errando, né? Porque depois vai ser tarde demais. R21 estrela R22. A gente pode tirar alguma conclusão absurda e a culpa vai ser toda de vocês. R12 estrela, já errei. R12 estrela R1. R22 estrela R21. É igual a 0. E a última, R12 estrela R12 mais R22 estrela R22 é igual a 1. Esse é o sistema que a gente ganha apostando na primeira. Isso aqui, digam, alguém falou alguma coisa? Ah, beleza. Essa primeira aqui, para quem não viu ainda, ó, R1 estrela R1, módulo de R1. Né? Então isso aqui na verdade é módulo de R1 ao quadrado mais módulo de R21 ao quadrado é igual a 1. Analogamente essa aqui de baixo, né? Vou escrever também, repara que aparecem os módulos. O que eu posso afirmar entre a segunda e a terceira? Tem uma informação óbvia, bem, óbvia para quem já sabe, né? Para quem não sabe não é tão óbvio assim. Mas se vocês olharem com carinho, eu vou sentar até vocês acharem. Olha, oi? Uma é conjugada da outra, graças a Deus. Você termina a aula hoje. Brincadeiras à parte. Se vocês olharem com carinho, vocês vão ver que essa aqui é exatamente a conjugada dessa, né? Então, quer dizer, eu tenho dois vínculos que dizem a mesma coisa, porque do lado direito tem 0, né? Então, conjugar o 0 é 0. Então, eu vou ignorar solenemente uma dessas. Essa aqui de baixo, R12 quadrado mais R22 quadrado é igual a 1. E aqui a gente tem esse vínculo. Maravilha.
a própria definição desse tipo de matriz que a gente está lidando. Magia negra nenhuma acontecendo. Então vamos contar. Vou chamar essa aqui de equação 1. Essa aqui de equação 2, aqui de baixo. E essa aqui de equação 3. A equação 4 não existe mais, morreu. A equação 1 está fazendo uma afirmação a respeito de um número real. Né? É um vínculo entre dois números reais. Ou seja, eu poderia escrever, por exemplo, que o módulo de R1 quadrado é igual a 1 menos o módulo de R21 quadrado. Ou seja, isso aqui é um vínculo real. Um vínculo R. Vou fazer contagem de vínculos aqui. Então a equação 1 guarda um vínculo real. A equação 2, pelo mesmo motivo, guarda outro vínculo real. Então vamos escrever aqui também. Sejamos R12 igual a 1 menos módulo de R22 quadrado. Isso aqui guarda, então eu chamei de 1, 2, 3 à toa, né, naturalmente. Um vínculo real. Só para não ser à toa, eu vou escrever 2 aqui. 2 não, 3. A equação 3 está vinculando quantidades complexas. Aqui ninguém é real. Todos esses elementos aqui são complexos a princípio. Então eu poderia escolher escrever um deles em função dos outros, né? Mas é um complexo em função dos outros. Então ela está guardando um vínculo complexo. Ou seja, dois vínculos reais. Vou botar um vínculo complexo. Que dá a mesma coisa que 2 reais. Então, se a gente tinha uma matriz genérica 2 por 2 complexa, a gente tinha, portanto, 8 quantidades a serem determinadas, 8 graus de liberdade, por assim dizer. Né? E a gente acabou de matar 4 deles. Né? 4 graus de liberdade reais na nossa contagem. Então, a gente ainda tem 4. Então, eu posso dizer que a minha matriz do SU2 tem 4 graus de liberdade? Ainda não, falta determinante. Falta determinante, né? Maravilha. Porque se fosse 4, estava tudo errado. Mecânica quântica, por loucura. Eu tenho que refazer os livros todos. J1, J2, J3 e J4. Olha que inferno. Então falta um vínculo, né? O determinante da minha matriz, eu chamei de quê? De R. Da matriz R tem que ser igual a 1. Uma matriz unitária genérica, né, dá para mostrar que o determinante dela é uma fase, é exponencial de θ. Então, assim, lema, se R é unitária, então, determinante de R no geral é igual a E na Iθ com θ real. Se eu estou fixando o determinante sendo igual a 1, terminou? Alguém não assinou? Lá atrás, 2 lá atrás. Faz chegar lá atrás, por favor. Por indução galinácea. Tem uma história muito engraçada do Bertrand Russell, né? Sobre as pessoas que fazem indução assim, vale para 1, vale para 2. Então vale para todo, né? Aí ele fala assim que a galinha morre, né? A pessoa vai dar milho para ela, come uma, come 2, nada acontece. Come 3, nada acontece. Ela, não vai acontecer nada. Milho 100, ela morre, né? Servida na mesa. Então vamos lá, brincadeirinha da parte. Então impor, né, o determinante igual a 1 está me dando um vínculo real. Porque isso aqui é a mesma coisa que impor θ igual a 0, e θ é um número real. Então, maravilha. A gente acabou de descobrir que existem 3 parâmetros reais, 3 graus de liberdade na nossa matriz SU2. Né? A gente tinha 8, comeu 5 de vínculo, sobraram 3. Então, vamos escrever isso. Então, uma matriz genérica do SU2 tem
3 graus de liberdade. Para vocês anotarem, né? 8 parâmetros menos os 5 vínculos, né? Bonita essa palavra. Implica 3 graus de liberdade. Excelente. Estamos caminhando bem. Quer dizer que eu posso escrever então a minha R como sendo uma R, como a gente estava fazendo antes, em vez de φ eu vou usar θ, que eu quero, de θA, onde θA, ou θ, né, é θ1, θ2, θ3, como a gente viu na mecânica quântica a vida inteira, né? Show de bola! A gente poderia tentar encontrar mais coisas sobre a matriz R, mas como eu disse, né, a gente vai trabalhar numa perspectiva de que a informação relevante a gente sabe que está nos geradores, né, e é uma versão linearizada do problema, uma versão muito mais simples, né, então a gente vai para a versão mais simples, a gente vai linearizar o grupo e vai olhar para a álgebra. Fez cara de que não está satisfeito. Álgebra? Tudo bem? Fique à vontade, então não se acanhe. Tem uns quadros mais modernos que tem tipo de imã, que aí meio que a poeira vai aderindo no quadro pra você não ficar respirando ela, né? Esse aqui não é um deles. Beleza. Então a gente quer trabalhar na versão linearizada ou ir para a álgebra, como a gente gostaria de dizer, né? Então, proposição. Toda a matriz do SU2 pode ser escrita como por que eu estou escrevendo isso? A gente está trabalhando com SU2, matrizes complexas 2x2. A gente não precisa de toda aquela discussão que a gente fez na última aula para poder chegar nessa conclusão. Vocês podem tentar provar isso com álgebra linear. A gente tem um operador unitário em dimensão finita, dá para diagonalizar, a gente sabe como é que funcionam os autovalores. Então, assim, vocês podem procurar esse livro de álgebra linear, né? Dá para parametrizar dessa forma. Vamos ver os vínculos que aparecem de novo. Não supondo a aula de ontem, vamos ver acontecendo. A gente já sabe disso pelo final da última aula. A gente já sabe quais vão ser, pelo menos uma das propriedades dessa matriz X. Então a gente acha que sabe, tem uma noção. Vamos ver acontecendo. Vamos impor, né? R dagger R igual a 1. Vou abrir esse R dagger R em primeira ordem, que a gente pode comparar ordem a ordem, né? Então isso aqui vai ser, de novo, acredito nas representações, né? Muito tempo, né? Não estou escrevendo mais U, D, não sei o quê. Vou abrir que a gente abriu da outra vez, né? Exponencial, então é 1 mais ix dagger vezes 1 mais ix. Isso tem que dar 1. Isso aqui dagger basicamente é 1 menos ix dagger vezes 1 mais ix. Primeira ordem, né? Igual a 1. Portanto, 1, lento de doer, vamos lá, mais ix menos ix dagger, mais ordem 2,
ordem de x2, né? É igual a 1. Se a gente for olhar a ordem, né? Esse aqui cancelou. Em primeira ordem, isso aqui é a ordem de x2, né? Não vai entrar na nossa discussão. A gente obtém que x é igual a x dagger. Como a gente deveria obter, né? Dessa vez a gente está falando de matrizes, pé no chão, SU2, nada de abstrato. Próximo passo, determinantes. Determinante de R igual a 1. Lema. Eu posso escrever o determinante de um operador A como sendo exponencial do traço do log de A. Aqui nesse caso, essa fórmula tem naturalmente hipóteses para poder valer, né? Aqui nesse caso, a gente está dando uma matriz unitária de determinante 1. Eu seria desonesto se eu falasse que eu tenho certeza absoluta que vale. Eu tenho quase certeza que vale. Se não valer, a gente teria que provar de outra forma, né? Se A for positivo definido, ou seja, se só tiver os autovalores todos positivos, eu tenho certeza que vale, né? Aqui eu acho que vale. Então, dito isso de honestidade, vamos usar. Porque o resultado que a gente vai obter eu tenho certeza que é verdadeiro e a gente precisa dele. O que é o logaritmo? Então, se esse não for... Oi? Explicar que é logaritmo de um operador. Né? Logaritmo de um operador, exatamente. Explicar o que é. Explicar? Enfim, exponencial de operador, exponencial de matrizes, né? A gente sempre está expandindo, considerando que a gente pode definir isso aqui como sendo a soma, né, de potências dessa função. Logaritmo idem, né? Ou como inversa dessa função aqui. Não vou entrar em mais formalismo que isso, que não é necessário. Você já falou que está ignorando convergência. Estamos ignorando solenemente qualquer tipo de questão sobre convergência, que fique claro, entendeu? E de novo, eu poderia só afirmar, né, isso aqui implica bagulho, e falar assim, olhem nos livros de álgebra linear. Então, assim, esse aqui é um caminho que pode ser roubado ou não, pode ser honesto também, né? Só estou deixando claro que consultem e não confiem, né? O professor dela me ensinou que o melhor atributo de um aluno é fé cega no professor. Levem pra vida. Fé cega no professor. Dada a fé cega no professor, né, a gente vai calcular o logaritmo disso. Cadê o R? Tá aqui. Então, o determinante de R é determinante da exponencial de x. E eu vou usar essa fórmula, podendo ou não.